O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o relato do evangelista São Mateus, no capítulo 11, iniciando do versículo 2. Glória te seja dada, ó Senhor. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar por outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim. O que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não aparece ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sentem-se, por gentileza. Domingo passado, eu estava na paróquia de São Lucas, uma paróquia da nossa diocese, aqui na zona norte de São Paulo. E eu encontrei lá algumas pessoas que conhecem aqui, reverendo Arthur, a catedral, e trago para cada uma de vocês um abraço também das pessoas da paróquia de São Lucas. E durante o culto, nós também, naquela ocasião, tivemos a celebração do rito da confirmação, como teremos hoje. Foi uma celebração muito bonita de advento. E um dos hinos que nós cantamos naquela manhã, um hino bastante tradicional das comunidades evangélicas, diz o seguinte: deixa a luz do céu entrar, abre o teu coração e deixa a luz do céu entrar. Eu confesso para vocês que durante esta semana, em vários momentos, esse refrão retornou. E eu comecei a imaginar o tempo do advento como um tempo no qual Deus nos visita com a sua luz. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar. É outra frase daquele hino. Hoje nós celebramos, conforme o reverendo Arthur já nos lembrou, o terceiro domingo do Advento, conhecido como Domingo da Alegria. Mas é importante nós recordarmos que não se trata de uma alegria ingênua ou alienada. Esse mês de dezembro, nós vivenciamos aqui em São Paulo e no Brasil algo bastante doloroso e chocante. Um número imenso de mulheres mortas, um alto índice de feminicídio. É em meio a esta situação de dor que nós também celebramos. Nós celebramos o Advento com alegria
mas também com lucidez, com compaixão e coragem, pedindo ao menino Deus que continue agindo, mesmo aonde a vida parece mais ameaçada. E hoje, nesta catedral, o Advento, este terceiro domingo da alegria, ele tem rosto concreto. Somos todos nós. Hoje nós também teremos a alegria de receber na comunhão da igreja novas pessoas, pessoas que estarão sendo confirmadas, e a Catarina, que será batizada, que receberá o sacramento do batismo. E é importante nós, nesse dia, recordar que a confirmação é também para nós um chamado, é um momento de recordarmos também o nosso chamado. Nós também fomos alcançados pela graça, nós também recebemos a luz no dia do nosso batismo, e hoje, de novo, somos convidados a abrir o nosso coração e deixar que a luz de Deus possa brilhar em nossas vidas. Talvez o Advento seja isso que nós cantamos naquele hino que eu falava lá na Vila Maria. Um tempo para deixar que a luz de Deus possa entrar em nossas vidas, em nossos lares, e trazer com esta luz, mostrando para nós o caminho do Senhor. A primeira leitura de hoje é a leitura do livro do profeta Isaías, nos oferece uma imagem poética e ao mesmo tempo quase impossível quando olhamos para o texto. Nos fala de um tempo de alegria, nos fala de um mundo em que a vida começa a brotar em abundância, e no deserto aparecem flores e beleza. Quando eu estava lendo esta leitura esta semana, eu fiquei lembrando do Nordeste brasileiro. Eu sou nordestino, o reverendo Arthur também, e eu imagino que na nossa congregação deve ter outras pessoas também. No Nordeste nós temos um bioma único no mundo, o bioma da Caatinga. E tem uma época que parece que está tudo morto, parece que está tudo cinza, e de fato está cinza. Mas quando as chuvas chegam, a vida brota, a natureza parece que vem com exuberância, com generosidade, assim como nos diz também o texto do profeta: o deserto floresce. E aquele deserto aparente, que é o bioma da Caatinga, é crucial e é um bioma muito importante para todos nós brasileiros. Ali a vida brota, renova e recomeça. Isaías, de forma poética, também nos fala isso no livro de hoje, na leitura de hoje. E ele não está fazendo um discurso romântico, ele está anunciando uma promessa profética. Ele está dizendo que Deus é capaz de recomeçar a vida, Deus é capaz de criar futuro quando a alma já perdeu o horizonte, Deus é capaz de nutrir novos sonhos. E aí eu volto novamente a lembrar a realidade que eu falava, que estava nos jornais esses dias, de violência e feminicídio.
Será que nós também não podemos reimaginar, nutrir novos sonhos para as nossas meninas, para as mulheres, para as famílias, para todas as pessoas? O advento, minhas irmãs e meus irmãos, é este tempo de nutrir novos sonhos e deixar com que a esperança possa novamente falar mais alto. Eu fico imaginando esses lares, quantas pessoas de luto, quantas crianças, quantas mães que perderam suas filhas, quanta dor. E ao mesmo tempo, também existem muitos sinais de solidariedade, sinais de vida que começam a brotar como aqueles galhos que vão brotando, conforme nos dizia o profeta. Já o evangelho proclamado nesta manhã, ali tem uma situação interessante, também de dor. É importante recordar que o profeta João Batista estava preso. É da prisão que ele fala. Se em nossos dias as prisões não são nem um paraíso, imaginemos há 2000 anos atrás. João faz uma pergunta que atravessa os séculos: és tu aquele que há de vir? João tem dúvidas. João é uma pessoa de fé, mas ele também é humano. E é na prisão, na solidão, no limite que às vezes apertam o coração. E há perguntas que nascem do sofrimento. É bem provável que muitas pessoas que perderam familiares nessa onda de feminicídio também façam perguntas difíceis de se responderem também. E não adianta nós dizer a vontade de Deus. Bem, é interessante que Deus não se ofende com estas perguntas. Jesus não se ofende com a pergunta de João. Deus não rejeita perguntas honestas. Deus não despreza a alma que busca confirmação. E Jesus não responde com teoria. A pergunta de João: és tu aquele que há de vir? Ele não cita os 39 artigos de religião, nem a confissão de Westminster, nem um dogma. Ele não vai citar nada. Tudo bem que eu estou brincando que essas coisas surgiram tempos depois, mas eu estou falando isso porque às vezes na igreja a gente fica citando estas coisas como se elas respondessem às dores dos dias de hoje. Às vezes a gente fica importando conflitos de 5 séculos atrás para a realidade de hoje. Jesus responde falando da vida. Ele diz: olha, abram os olhos, abram os ouvidos e vejam. Os cegos estão enxergando, as pessoas com deficiências estão andando, os doentes são cuidados, as pessoas enfermas são cuidadas, são curadas, os surdos ouvem e os pobres recebem a boa notícia. É isso que Jesus fala. E eu diria que aqui está um critério de discernimento espiritual muito sério. Quando a gente vai fazer discernimento espiritual, é importante ter critérios. Jesus não usou nenhuma teoria, mas ele fala de coisas práticas. E eu diria que o critério é esse: aonde a vida está sendo cuidada, restaurada, Deus está agindo. Aonde as pessoas têm a vida com dignidade, não apenas com teoria, Deus está ali presente. Aonde o corpo encontra cuidado e a alma encontra acolhida,
ali está presente os sinais do reino de Deus. O advento, então, nos pede uma sensibilidade nova. Um sacerdote jesuíta nos dizia que o advento é esse tempo de educar o nosso olhar, de educar os nossos sentidos, para perceber a presença e a ação de Deus que está presente conosco. Hoje, nesta catedral, daqui a pouco, teremos a graça de celebrar o batismo da Catarina e ministrar o rito da confirmação. E eu quero dizer uma coisa com muita clareza para todos nós: o batismo e a confirmação, embora é um momento muito importante na vida das pessoas que vão ser confirmadas e que vai ser batizada, não é apenas um evento íntimo, não é um acontecimento particular, é um momento de toda a igreja. Toda a igreja se envolve nesse processo. Teve pessoas que participaram da acolhida, pessoas que participaram dos momentos de orientação, e todos nós vamos estar abraçando estas irmãs e irmãos na fé e acolhendo elas no seio da igreja. Quando alguém é batizado, toda a comunidade lembra da sua identidade. Quando alguém é confirmado, toda a igreja é fortalecida. Nós nos sentimos fortalecidos, irmãos e irmãs, com a presença de vocês. Por isso hoje podemos dizer, com a liturgia, com a beleza da liturgia que vamos ministrar daqui a pouco: sejam bem-vindos à casa de Deus. A igreja, ela é corpo de Cristo, ela tem vários significados teológicos, e um que nós usamos é que ela é casa de Deus. Mas ela não é qualquer casa, não é aquela casa que ninguém pode entrar, é casa de portas abertas, é casa aonde a luz entra, é casa com um lugar para todas as pessoas. Na tradição da igreja anglicana, quando um clérigo é instituído, reitor, pároco, o reverendo Arthur foi instituído aqui, não lembro o ano, foi 2005, 2005. O primeiro guardião, ou a primeira guardiã, entrega as chaves da igreja à pessoa que está sendo instituída e diz: olha, nós te entregamos as chaves, e lembra-te que deves manter as portas abertas para todo o povo de Deus, porque a igreja é casa, mas é casa de portas abertas. E é com esta imagem simples e tão verdadeira que nós damos as boas-vindas toda vez que temos batismo. E esses dias eu vi um vídeo maravilhoso desse menino bonito que está encantando o Brasil, que é o João Gomes. Não sei se vocês já viram coisas do João Gomes. Ele tem um vídeo bonito sobre casa de vó. Quando eu li aquilo, eu falei: nossa, assim que deve ser a igreja, uma casa de vó, uma casa que acolhe, uma casa onde tem festa, onde tem alegria, onde tem vida. Então você, Catarina, vocês, irmãos e irmãs que estão sendo confirmados hoje, sejam bem-vindos a esta casa de vó, porque a Trindade já tem 100 anos, né? Uma igreja centenária já é uma avó, né? Já podemos dizer que essa igreja, essa paróquia também já é uma avó, porque ela já tem 100 anos de existência. E antes de terminar, mas eu prometo terminar agora, durante o batismo também acontece algo pedagógico, talvez muito singelo, talvez até muito simples, mas de grande importância. Nós vamos perguntar: que nome é dado a esta pessoa? Que nome é dado a esta pessoa? E aqueles que vão apresentar vão dizer o nome. Isso é muito importante. A Sagrada Escritura nos diz que Deus, o nosso pastor, conhece cada um de seus filhos, de suas filhas pelo nome.
Você não é o 01, 02 ou 03. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Deus não vai te chamar por número. É assim que Deus nos chama, por inteiro. Deus chama pelo nome, conhece nossa trajetória, conhece os nossos medos, as nossas dores, as nossas alegrias, os nossos sonhos. E eu quero falar novamente a nós, desta comunidade. Hoje nós não celebramos apenas 8 confirmações, nós celebramos 8 histórias de pessoas amadas por Deus. Nós também celebramos a nossa própria história, a história desta igreja. Tem um poeta, colega nosso, sacerdote anglicano, do século XVI, que escreveu um poema que muita gente conhece, está por aí, que diz o seguinte: ninguém é uma ilha. Isso foi escrito por um sacerdote anglicano, deão da Catedral de Londres. Ele diz: nenhum batismo desrespeita só aquela pessoa, nenhuma confirmação é apenas um rito individual. E por quê? Porque a Igreja de Cristo, conforme nós professamos no credo, não é uma seita, ela é católica, no sentido mais bonito, abrangente, amplo, inteira. É como um colo de vó, capaz de acolher a vida toda, por inteira. Com isto, nós agora concluímos esta meditação, pedindo a Deus que também nos acolha maternalmente em seus braços, paternalmente em seus braços, e nos fortaleça para o serviço e para a missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.